Walter Gropius nasceu dia 18 de maio de 1883, em Berlim. Estudou na sua cidade natal e em Munique, onde completou sua formação de arquiteto. Ele foi diretor do curso de arquitetura da Universidade de Harvard e também foi fundador da Bauhaus. Essa foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda na Alemanha. A Bauhaus foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design do mundo. Foi fundada por Walter Gropius dia 25 de abril de 1919, a partir da reunião da Escola de Grão-Duque para Artes Plásticas. A intenção primária era fazer de Bauhaus uma escola combinada de arquitetura, artesanato e uma academia de artes. Além disso, ele foi criador das cidades operárias, que a partir daquele momento iam servir de modelo ao urbanismo progressista. Esse tipo de cidade é uma localidade onde, em sua totalidade ou parcialmente, todas as habitações e espaços comuns são de propriedade de uma empresa, que é a única entidade patronal. A empresa fornece infraestrutura, como habitação, igrejas, escolas, hospitais, lojas, transporte, esgoto e água, para permitir que os trabalhadores habitam em um local relativamente salubre e, obviamente, próximo ao seu canteiro de obras ou local de trabalho. Foi durante a segunda metade da década de 20 que o social-democrata Martin Wagner assumiu a Secretaria de Habitação de Berlim, que arquitetos como Walter Gropius, Hans Scharon e Bruno Taut tiveram a chance de realizar seus inovadores projetos de moradia social. Esses tiveram em mente uma nova forma de construção que foi chamada de Neubau, ou seja, edifício novo, o qual foi incentivado de bom grado por Wagner. Ele defendia espaços bem iluminados e arejados. Então, a ideia era tirar os trabalhadores de cortiços insalubres e apertados e transferi-los para espaços convidativos e funcionais. Siemensstadt. A localidade surgiu quando a empresa Siemens e Halske compraram terras na área para expandir sua produção. Essa foi uma empresa de engenharia elétrica alemã e hoje é uma das antecessoras da atual Siemens AG. Georg Wilhelm von Siemens incentivou a SH a construir novas fábricas em 1899. Logo também foram construídos edifícios residenciais que vários arquitetos, incluindo Walter Gropius, planejaram. Ela foi incorporada em Berlim em 1º de outubro de 1920, pelo Ato da Grande Berlim. O conjunto habitacional é uma comunidade residencial sem fins lucrativos. Foi construído entre 1929 e 1931, sob o plano geral do arquiteto alemão Hans Scharon, porém com a ajuda do arquiteto Gropius. Esses blocos abrigavam 60.000 trabalhadores da empresa Siemens. As ruas e praças em volta dos conjuntos foram inclusive nomeados pelos engenheiros físicos e inventores, cujo o desempenho contribuiu para o sucesso da empresa. Gropius desenvolveu o Bloco 2, e esse é um lote que consiste de 3 edifícios de diferentes comprimentos com sua formação em linha. Estes são três unidades paralelas e perpendiculares de 4 andares localizadas na intersecção principal entre a rua Geobestraße e Jungfernweg. Estes blocos abrigam casas de 43, 55 e 69 metros quadrados. O centro é localizado ali devido à presença de algumas lojas. Os 3 edifícios são tratados com gesso. Apresentam fachadas com cores claras e formas geométricas sem nenhum elemento decorativo. O longo edifício, que fica na rua Jungfernweg, a sua forma é clara e simples. No lado da rua, as janelas são do mesmo tamanho e estruturam a fachada em tiras horizontais. As esquadrias do vidro da janela são os que dividem a fachada em 13 unidades. No lado ocidental, as unidades maiores têm em volta de 3 quartos nos apartamentos de 55 metros quadrados.
Estes são destinados a famílias mais numerosas e por isso foi decidido estruturar o apartamento de modo que você entre nos quartos individuais sem passar pelo outro. Além disso, as salas estão de frente para o jardim, os quartos voltados para o leste. Já os apartamentos de 45 metros quadrados consistem em volta de 2 quartos. Estes são destinados a famílias menores. Bem como Sharon instalou as lavanderias no sótão e também áreas comuns para secagem. Estes estão evidentes nas fachadas pela presença da janela Maxim-ar. Na fachada, em um dos blocos, também é visível que em cada 2 janelas se tem um plano de tijolo cozido, que visualmente sugere uma única unidade. Essas janelas são articuladas por varandas, pórticos e sótãos embutidos. Estes blocos foram remodelados no ano de 1982 e têm uma área total construída de 28.632 metros quadrados. Da rua Junferhindegg tem sua forma semelhante ao edifício que está em sua frente. Esta está orientada na direção norte-sul, ou seja, sequência de edifício em linha também. Em frente a este edifício e ao lado da estrada há uma ampla faixa verde e parte de trás existem árvores antigas. Em resumo, ele tinha como objetivo construir casas acessíveis para todos os trabalhadores de Siemens, da empresa Siemens, bem como dando-lhes o ar livre, parques e um ambiente funcional. A Carta de Atenas é um documento datado de 1933, redigido e assinado por grandes arquitetos e urbanistas internacionais do século XX, entre os quais se destaca Le Corbusier. A carta foi redigida como conclusão do Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, que teve lugar em Atenas, na Grécia, em outubro de 1931. Além de dar linhas de orientação sobre o papel do urbanismo dentro da cidade, serviu também de inspiração à arquitetura contemporânea. No início do século XX, começaram a ter uma série de reuniões e conferências com o objetivo de identificar os itens fundamentais que dariam forma a uma concepção comum de conceito da cidade. Dessa forma, urbanistas e arquitetos fizeram um diagnóstico de situação das cidades, identificando debilidades e problemas, bem como as respectivas soluções. Foram criadas normas com base nesse diagnóstico prévio. O grupo de especialistas analisou 33 cidades diferentes de forma a compreender os problemas causados pelo rápido crescimento dos centros urbanos. Considere-se que a Carta de Atenas assentava em 4 funções básicas na cidade: habitação, trabalho, diversão e circulação. Então, a Carta de 1933 resume a uma visão do urbanismo racionalista, tendo como principais aspectos debatidos a necessidade do planejamento regional e infraurbano, a implantação do zonamento através de separação de usos em zonas distintas, de modo a evitar o conflito de usos incompatíveis, a submissão da propriedade privada do solo urbano aos interesses coletivos, a verticalização dos edifícios situados em amplas áreas verdes, a industrialização dos componentes e a padronização das construções.